Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, mais um dia, né? Mais uma oportunidade pela graça do Senhor Jesus que nos dá nessa noite, de estarmos compartilhando da palavra de Deus, estarmos meditando sobre a palavra de Deus e estarmos aqui juntos para receber um pouco mais da parte do Senhor. Quero agradecer a Deus pela tua vida, agradecer a Deus pela vida do André, da Regiane, pela vida do Felipe, da Marli, que está aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor te abençoe ricamente nessa noite, que você seja tremendamente abençoado com a palavra do Senhor e que essa palavra venha frutificar no teu coração. Antes da gente meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, eu queria te dar dois avisos. Um aviso é que o próximo sábado, dia 24, nós vamos ter o TM4, né? O encontro dos jovens aqui. É online, porque infelizmente a gente vai ser na igreja? Então, você está convidado. Você está convidada e convidado a participar desse encontro, né? TM4, próximo sábado. Qual horário, Felipe? Não, Tiago, Tiago. O Tiago, é o Tiago que está aqui. Deixa eu ver aqui. Às 19, não é isso? Às 18. Às 18 horas. Então, sábado próximo, dia 24, às 18 horas, você está convidado a estar aqui na igreja, Rua Aníbal Simões, 231, aqui no Helena Maria, para participar desse encontro com o Senhor, um encontro maravilhoso, TM4, tá bom? Domingo próximo agora é a nossa arrecadação de alimentos, então eu quero também pedir, te convocar, você trazer os seus alimentos, os seus mantimentos, para a gente estar montando as cestas e levando para as ONGs, né? Graças a Deus esse ministério aqui faz um trabalho social muito importante, muito bonito. A gente trabalha com 18 ONGs, ajudando na parte alimentar, na parte espiritual, nas visitas, né? Que é feita. Então você faz parte desse projeto. Então vamos estar contribuindo, vamos estar fazendo a obra que o Senhor nos delegou a fazer. Amém? E no domingo às 17 horas, nós temos o culto de missões. Domingo próximo agora é o culto de missões com o Davi Botelho, lá da Missão Horizonte. Então vai ser uma bênção. Deus tem abençoado muito o ministério dele e a gente já conhece ele há algum tempo, a gente sabe que ele é um homem de Deus. Então vamos estar participando, vamos estar junto aqui, trazendo os nossos alimentos e recebendo dessa palavra maravilhosa. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje eu queria abordar assim, um tema onde todos nós vivemos, principalmente nesse período de pandemia, né? Que é questão do desânimo. A gente fica meio desanimado, meio, sabe, com preguiça de buscar o Senhor, de vir nos cultos, de vir nas reuniões. E a palavra de Deus diz que o diabo, nosso adversário, ele fica bramindo como um leão. Ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade para poder nos devorar, para poder nos matar, né? Então, nós precisamos, a Bíblia diz que a gente tem que resistir, ele firme na fé, mas para que a gente resista firme na fé, nós temos que estar cheio dessa fé. Nós precisamos estar revestidos dessa fé. Amém? Então, esse tema é um tema que vem a calhar muito com essa questão do retorno dos cultos, das reuniões. A gente sabe que é mais devagar, as pessoas se acomodaram mais em relação a ouvir a palavra em casa. Glória a Deus por isso, mas a gente precisa estar junto, a gente precisa congregar. Amém? Então, que o Espírito Santo fale com você, assim como tem falado comigo, vai falar novamente nessa noite, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você está com ela aí na sua sala, no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12.
Nós vamos ler os primeiros 3 versículos desse capítulo. Depois nós vamos ler 2 aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 16 até o 18. Então eu vou estar lendo aqui, você acompanhe, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esperar um pouquinho para você encontrar. Glória a Deus. Diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. Primeiro, nós temos que nos desembaraçar de todo o peso. E do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do sofrimento, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando ou desmaiando em vossa alma. Amém? Então esse texto nos afirma que nós devemos suportar os problemas atuais, né? Porque não são poucos, não sei se você não tem, mas todos temos, eu tenho. Então há muito problema, há muito tribulação. A Bíblia diz que nós devemos suportar, não desanimando e não deixando desmaiar nossa alma, ou seja, abandonar, desanimar, jogar a toalha. Nós não podemos fazer isso. Vamos para o outro texto que está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Está no verso 16. Diz assim, ó: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, e as que não se veem são eternas. Amém, meus amados? Então, nós precisamos tomar posição em relação ao que a Bíblia diz, que nós não devemos de forma nenhuma atentar para as coisas que se vê, ou para aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento precioso, maravilhoso, glória a Deus por isso, mas talvez você esteja vivendo um momento de angústia, um momento de preocupação, um momento de ansiedade, um momento onde está acontecendo um monte de coisa que está levando você a desanimar, ou levando você a desistir, a ficar sem buscar, sem meditar, sem participar das reuniões, sem participar das lives, que é muito importante. Então, a Bíblia nos diz que nós temos que olhar para Jesus. Jesus, ele não levou em conta o sofrimento. E olha que ele podia muito bem. Ele tinha tudo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo e veio aqui embaixo, morreu uma morte e morte de cruz. Então, ele não levou em conta o sofrimento, por causa de uma alegria que ele ia ter. E
essa alegria, você sabe que só a nossa salvação, ele fica feliz quando alguém entrega a sua vida a Cristo e vai para a eternidade com Ele. Amém? Então nós precisamos viver sempre nos motivando, nos animando, nos despertando. Nós precisamos viver sempre. E por que a gente precisa? Primeiro, para saber lidar com os nossos problemas. Nós precisamos estar sempre nos motivando, nós precisamos estar sempre nos animando para a gente saber lidar com os nossos problemas. Não é fácil lidar com os problemas. Tem pessoas que desistem, se entregam, não conseguem lidar com seus problemas. E como eu falei no começo, aquele texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, eu queria até ler com você, para você entender bem o que é isso. 1 Pedro, capítulo 5, vou ler aqui com você. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. 5, versículo 8, diz assim, ó: sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos igual aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que passa por problema. Não é só você que passa por sofrimento ou tribulação. A Bíblia diz que esses tipos de sofrimento estão se espalhando pelas nossas irmandades. Mas nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Temos um adversário? Sim. Mas nós precisamos resistir a esse adversário, firme na fé. Amém? Então, nós precisamos viver sempre nos motivando, nos animando, nos despertando, para que a gente saiba lidar com os nossos próprios problemas, a situação, que não são poucas, são muitas. E a segunda coisa, para a gente poder ajudar as pessoas que estão vivendo assim também, e não estão conseguindo. A Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair no buraco. Você, vazio de Deus, você não pode levar Deus a ninguém. Você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você não buscar, se você não buscar se animar, não buscar essa motivação todo dia, buscando ao Senhor, meditando na sua palavra, estando em oração, adorando Ele, confessando a sua palavra, como é que você vai poder ajudar outra pessoa? Como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não tenho com que ajudar ou como ajudar? Então, o primeiro passo é para a gente saber lidar com os nossos próprios problemas, e o segundo para a gente poder ajudar aqueles que estão fracos na fé. Os nossos irmãos estão fracos na fé, ou os nossos vizinhos, ou os nossos parentes, aquelas pessoas que estão debilitadas, estão fracos. E eu vou dizer mais, é responsabilidade, veja bem, é responsabilidade de cada um de nós, minha e sua, de fortalecer ou motivar um irmão que está fraco. É responsabilidade nossa, da gente motivar, fortalecer aquele irmão, não deixar ele sucumbir, não deixar ele desanimar, não deixar a alma dele ser entregue ou jogar a toalha. Então nós precisamos ajudar o irmão a perseverar. Nós precisamos ajudar esse irmão a caminhar, perseverar. Além de você estar firme, você ajudar outro a se levantar. A Bíblia fala muito a respeito de perseverança. A gente tem alguns textos que a gente lembra muito bem. Você quer ver um texto que eu vou citar? Só o livro, eu não preciso nem citar o texto, você vai saber. Josué. O livro de Josué é um dos livros em que o próprio Deus motiva Josué, incentiva Josué. O próprio Deus anima Josué. Seja forte, seja corajoso, seja forte, seja muito corajoso. Eu estou contigo.
Não se aparte dessa palavra. Você vai ter sucesso se você cumprir o que está escrito na lei. Seja forte, seja corajoso. Então, a palavra de Deus nos ensina. Você deve ser motivador, você deve ser perseverante. Você deve se animar todos os dias. Senão, daqui a pouco, infelizmente, a gente cai. E o próprio Senhor Jesus também falou em Mateus 10. Mateus capítulo 10. Jesus falou que aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ver esse texto? Mateus 10, Mateus capítulo 10, versículo 22. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. Versículo 22, ele está falando do sofrimento, ele está falando dos levantes, ele está falando que o irmão vai entregar outro irmão, o filho vai matar o pai, por causa do Senhor, por causa do meu evangelho. E aqui no versículo 22 ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. De quantos? De todos. Ele diz, vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então Deus disse que nós temos que perseverar. Mesmo quando vinha a circunstância, mesmo quando vinham os problemas, mesmo quando vinha situação adversa, aquela que você acha que não vai conseguir, não desanime. Nós temos que perseverar. E só perseverar, não é perseverar até o fim. Temos que continuar andando, continuar caminhando. E aí a Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, este será salvo. Amém, amados? Estão entendendo até aqui? Glória a Deus. Queridos, existe duas áreas que o diabo mais nos ataca. Duas áreas da nossa vida que o diabo mais nos ataca. Uma é a nossa mente. Essa é uma área que ele ataca em todo momento. Com pensamentos negativos. Ele nos ataca com um sofisma, com um raciocínio falso, levando a gente a desejar, levando a gente ao pecado, levando a gente a desanimar, levando a gente a tomar uma atitude errônea. E a outra área é a nossa emoção, que essa é pior ainda, colocando medo. Aí o medo vai trazer uma opressão, uma depressão, o medo vai trazer... tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem se alimentar. Então o diabo ele procura essas duas áreas da nossa vida. O nosso pensamento e as nossas emoções são as áreas que ele mais trabalha. Por isso que nós temos que estar firmados. É por isso que nós temos que... nos alicerçar no que a palavra de Deus diz, para a gente não cair nesse engano. Nós não podemos cair no engano de Satanás. E tem algumas verdades que nós temos que nos firmar para que a gente não caia. Você quer ver uma coisa? A primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar em toda a verdade. Acreditar na palavra, acreditar na verdade. Não basta eu saber da verdade. Eu preciso acreditar na verdade. Eu preciso acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é a verdade de Deus a meu respeito e ao teu respeito. Então nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz, não duvidar do que a Bíblia diz. Tem um texto que eu acho muito interessante que está lá em Provérbios capítulo 4. Olha o que diz aqui, Provérbios capítulo 4. Vamos lá, Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras. Preste o máximo de atenção.
Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém, amados? Continuando, ele diz assim, ó, desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então nós precisamos estar com os nossos olhos fitados, atentos à palavra. Nós precisamos estar com os nossos olhos atentos à palavra. A Bíblia diz que é vida para aquele que acha e saúde para o corpo. Não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Glória a Deus por isso. Olha o capítulo 3. O capítulo 3, no versículo 21, desse mesmo livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo 21, diz assim, ó, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-á e o teu sono será suave. Aleluia! Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós precisamos, eu e você, nós precisamos estar atento às tentações do maligno nessas duas áreas da nossa vida, na nossa mente e nas nossas emoções. Você precisa vigiar. Seja um servo vigilante nessas áreas. O diabo vai tentar nos corromper, o diabo vai tentar nos enganar com pensamentos, com sentimentos ruins, mas a verdade a teu respeito não é o que você sente. A verdade ao teu respeito não é aquilo que as pessoas dizem que você é. A verdade ao teu respeito é o que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos acreditar nessa verdade. Acreditar nessa palavra. Depositar a nossa confiança nessa palavra. Essa palavra é digna de toda a confiança. Amém? Então, perseverança é isso. É uma firme decisão de não acreditar nos próprios sentimentos. Isso é perseverar. Perseverar, vou repetir essa frase, é uma firme decisão de não acreditar nos próprios sentimentos. Porque se você for acreditar nos teus sentimentos, você vai desistir. Você não vai continuar andando, você vai desistir. Perseverança é você não acreditar nos teus próprios sentimentos. Você tem que acreditar no que a verdade diz, no que a palavra de Deus diz. A Bíblia já diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos ou pelo que sentimos. O justo anda por fé. Glória a Deus. Outra coisa que nós temos que fazer para não cair no engano do diabo: dar a primazia à palavra. Dar a primazia à palavra. A primeira parte, dar a primazia, é você, antes de qualquer coisa, você perguntar para Deus. É você perguntar na palavra. Olha o que diz os Salmos, capítulo 119, versículo 89. Salmo 119 e o verso 8, 9. Diz assim, ó: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Ou seja, ela não sofre, ela não tem mudanças. Ela está sempre firmada. Está sempre firmada a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que assim como a chuva e a neve
desce dos céus e para lá não volta, antes que reguem a terra e faça produzir, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não volta vazia, porque ela está firmada, ela está determinada. Ó, versículo 92 desse mesmo capítulo 119 de Salmos, versículo 92, diz assim, ó: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Ó, se não fosse a palavra de Deus ter sido o prazer, o meu prazer, está dizendo aqui, eu estar buscando, eu estar me firmando nela, há muito eu já teria perecido na minha angústia, porque a angústia vem. Mas você tem uma decisão de deixar essa angústia descer para o teu coração, ou com a palavra de Deus, você repreender essa angústia e ser livre dela. Amém? Então, dar a primazia à palavra. Diante de uma situação adversa, perguntar o que a Bíblia diz. Dar a primazia é isso. É diante de uma situação adversa, perguntar o que a Bíblia diz. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos. Diante de uma enfermidade, o que a Bíblia diz a respeito? Diante de uma situação adversa na área financeira, o que a Bíblia diz a respeito? O que a palavra de Deus diz? Diante de uma encrenca, de uma mágoa, de uma amargura, o que a Bíblia diz a respeito? Perguntar o que a Bíblia diz. Porque a verdade não é o que a gente acha, não é o que a gente sente, é o que a palavra de Deus diz. Se firmar na verdade é isso. É você perguntar o que a Bíblia diz. E para você perguntar o que a Bíblia diz, você tem que conhecer, você tem que saber. O diabo, quando tentou Jesus, Jesus falou, está escrito. Ele não falou por falar. Ele sabia que estava escrito. Nós precisamos se encher dessa palavra para a gente poder também usar essa frase, está escrito. Vem uma situação, vem uma angústia, vem um problema, está escrito a meu respeito que não é assim. Vem uma enfermidade, está escrito a meu respeito que não é assim, que Jesus já levou. Amém, irmãos? Então a gente precisa acreditar. Nós precisamos acreditar. E também nós precisamos nos sujeitar a essa palavra. Tiago, nós estamos próximos aqui, ó. Tiago, capítulo 4. Ó, Tiago, capítulo 4. Tiago está depois de Hebreus. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim, ó: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse texto diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Nesse caso, se sujeitar à sua palavra. Se sujeitar a Deus é se sujeitar à sua palavra. Resistir ao diabo é resistir às maquinações dele, é resistir os pensamentos que ele vai lançar, às sofismas, é resistir os desejos, e ele fugirá de vós. Amém, queridos? O versículo 8 diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará até vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Aleluia. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém, queridos? Então, nós precisamos nos sujeitar à palavra, nos sujeitar à palavra de Deus. Temos que estar sujeitos ao que Deus diz, acreditar nessa verdade, não duvidar e se sujeitar a ela. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda vai mais longe. Ele diz que nós temos que se gloriar no Senhor acerca do que a palavra de Deus diz. Paulo fez isso. Romanos capítulo 5. Romanos 5. Eu vou ler para você aqui. Romanos 5. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus
é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, nós precisamos nos gloriar no Senhor. Nos gloriar no Senhor. Vai ter problema? Vai ter tribulação? Vai. Mas continua firme. A Bíblia diz aqui que a tribulação ela vai produzir uma perseverança. E essa perseverança vai trazer para você uma experiência. E essa experiência vai gerar esperança no nosso interior. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Então vamos lá. Qual que é o grande segredo para se manter motivado e não desanimar? O grande segredo é ter uma vida de oração e meditação. Se você tiver uma vida com Deus, uma vida de oração e uma vida de meditação, mesmo as circunstâncias vindo, mesmo os problemas adversos vindo, você não vai desanimar, você não vai parar. Você vai prosseguir, você vai continuar. O texto de Colossenses diz que a palavra de Deus tem que habitar ricamente ou abundantemente no nosso interior. Ela precisa habitar, fazer morada. Efésios capítulo 5, no verso 18, Efésios capítulo 5 e o versículo 18, diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há contenda, mas devemos nos encher do Espírito. E ele diz como a gente faz isso: falando entre vós, ou falando entre nós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, nós precisamos se encher da palavra e precisamos ter uma vida de oração. Você precisa ter comunhão com o Pai. Orar é conversar com Deus. Orar é ter comunhão com Ele. O que vai levar você a sair vitorioso ou derrotado não é a situação em si, não é o problema, não é a adversidade que você está atravessando. O que vai fazer isso, o que vai depender é da tua aceitação, ou da verdade ou da mentira. Se você aceitar a palavra de Deus como verdade soberana sobre a tua vida, com certeza você vai sair vitorioso. Agora, se você aceitar a sofisma, a mentira, o sentimento, aquilo que o diabo lança no nosso interior, na nossa mente e nos nossos sentimentos, com certeza nós vamos sair derrotados. Nós não vamos obter a vitória. Amém, amados? Precisamos. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:13, ele diz que, capítulo 4, ele diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a estar contente. Ele aprendeu ter uma vida com Deus na fartura e no momento da escassez. No momento que não está bom, aquele momento que está difícil, aquele momento que está doendo. Eu aprendi, o apóstolo Paulo diz, e no versículo 13 ele fala: porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também pode. Você também pode. Você também pode atravessar esse momento difícil que você está vivendo. Você pode e você vai conseguir. Você vai atravessar. Você vai cantar o hino da vitória lá do outro lado. E você vai atravessar e vai ficar muito mais forte. Foi lá que nós lemos lá. Que a tribulação, ela produz perseverança. E a perseverança traz uma experiência para você. Você vai sair do outro lado com muito mais experiência, muito mais forte. Só que nós não podemos de forma nenhuma nos desanimar. A gente não pode de maneira nenhuma se acomodar. Nós precisamos ir para a luta. Nós precisamos ir para as cabeças, como diz. A gente precisa. Nós temos que nos animar, nos motivar todos os dias. Todos os dias a gente precisa ter uma motivação. Você precisa levantar de manhã com vontade ou sem vontade, fazer teu momento de oração com o Senhor
quer seja muito tempo ou pouco tempo, mas você tem que fazer isso. Você tem que aproveitar um momento do dia para você ouvir a palavra de Deus. Eu tenho a Bíblia em áudio, todos os dias eu escuto. Todos os dias eu escuto, todos os dias eu escuto a palavra de Deus. E isso é bom demais, isso edifica demais. Mas isso vai manter a gente firme. É isso que vai manter a gente firme. Nós temos que nos revestir, como diz a palavra de Deus, nos revestir todo dia do Senhor, da sua palavra, todos os dias. Tem um texto lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a tua luta, veja bem, não é contra o sangue e não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, conselho do Paulo, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Tomai toda a armadura de Deus. A gente sabe que a armadura são peças que protegem o soldado de ser ferido, de ser machucado, de morrer, sabe? De ser devorado. A armadura são peças que vai trazer a proteção física para um soldado. Paulo fez uma analogia de uma armadura de um soldado trazendo para o mundo espiritual. Nós precisamos nos revestir dessa armadura todos os dias, para que a gente possa vencer. Depois que você vence tudo, você vai permanecer inabalável. Mas como é que você vence tudo? Quando você estiver protegido com essa armadura. Porque as setas vão ser lançadas, as dificuldades vão vir, os problemas vão vir, os sentimentos vão vir. Se você não tiver revestido, aquilo ali vai te machucar, vai te ferir. Um soldado sem armadura, ele está vulnerável na batalha. Nós estamos inseridos numa luta, numa batalha. Então a gente precisa estar revestido dessa armadura. A Bíblia diz que nós temos que nos cercar da palavra. O cinturão da verdade é isso, se cercar da verdade. Cinturão é cercar-se da verdade. A Bíblia diz que nós temos que proteger a nossa mente com o capacete da salvação. O capacete protege a cabeça. Nós temos que proteger os nossos órgãos vitais, o nosso coração, com o peitoral. Nós temos que levantar, embraçar o escudo da fé, para que você consiga vencer as setas malignas que vai ser lançada. Se você não tiver um escudo te protegendo aqui, essas setas vão afetar você, vai te machucar, vai te matar. Então você precisa levantar. Você precisa calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Caminhar com Deus, andar com Deus. Não basta conhecer, você tem que andar com Ele. Você tem que estar andando com Ele todos os dias. E a Bíblia diz também que nós precisamos empunhar a espada do Espírito. Essa aí é o está escrito. Essa aí é a palavra. Espada do Espírito é a palavra. Quando você conhece dessa palavra, quando você tem essa espada afiada na sua boca, as tentações, o diabo, eles não vão resistir. A tendência vai ser, fugir de você. Mas você precisa estar revestido dessa armadura. Você precisa, eu preciso, todos os dias. Nós temos que estar todos os dias, senão a gente não vai longe mesmo. Para que a gente não desanime, nós temos que acreditar na verdade.
que a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que nos encher da palavra. Nós temos que nos encher do Espírito através da oração, através de cânticos espirituais, de salmos. E a gente precisa colocar essa armadura, colocar essas peças dessas armaduras. Aí você vai vencer o dia mau. E aí você vai permanecer inabalável. O dia mau tem para todo mundo. Tem o dia mau para mim, tem o dia mau para você, tem para todo mundo. A questão é, você tem conseguido vencer esse dia mau? Nós precisamos estar revestidos dessa armadura para a gente conseguir vencer esse dia mau. Eu louvo a Deus, porque Deus tem sido misericordioso comigo, conosco, e tem nos ajudado a vencer esse dia mau. Tem nos assegurado, como diz o Salmos 91. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos assegurado para que a gente não tropece. Amém? Então se encha dessa verdade. Se cerque dessa verdade. Começa a, em vez de ficar, não sei, não vou, não dá, começa a se levantar todos os dias. Faz um propósito com Deus de meditar na palavra. Eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia. Eu comecei esse ano, já boa parte do ano, 3, 4 meses atrás, eu já estou em 2 Coríntios, já finalizando já Coríntios. Então, faça um propósito com Deus, comece a buscar, comece a meditar. Você vai ver que as coisas mudam. As coisas vão mudar, você vai conseguir ter forças, você vai conseguir se levantar. As situações que você tem vivido, que você está passando, aquilo ali vai cair por terra, porque você vai estar mais forte do que ela. Se a situação que você está vivendo for mais forte que você, com certeza você vai ser vencido por ela. Agora, se você estiver mais forte que essa situação, com certeza aquilo ali vai passar que você não vai nem enxergar. Amém? Tem uma carta, a carta de Judas, no versículo 3, eu vou ler para vocês, Judas 3, é a última carta antes do Apocalipse. Diz assim, Judas 3, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando, é uma exortação, amados, a batalhardes diligentemente pela fé que, de uma vez por toda, foi entregue aos santos. Santos são as pessoas separadas para Deus. Você foi separado para Deus. Você é uma pessoa separada para Deus. Você é propriedade exclusiva dele. Então, você recebeu uma medida de fé. A Bíblia diz que você tem que batalhar para fazer com que essa fé cresça, essa fé se desenvolva. Amém, amados? Aqui no versículo 19, diz assim, dessa mesma carta, diz assim: versículo 20, 19 não, no 20, diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Se edifique, ore em línguas, tenha comunhão com o Espírito Santo. E o versículo 21, ele fala: guardai-vos no amor de Deus. Aleluia! Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se guarde no amor de Deus. Se proteja no amor de Deus. Se encha dessa verdade. Receba essa verdade para a tua vida como a única fonte verdadeira, porque realmente o é. Amém? Então se encha dessa verdade. Não desanime, não jogue a toalha. Se levanta. Lembra do filho pródigo? A Bíblia diz que quando ele estava apacentando porcos, ele caiu em si. Às vezes a gente está igual o filho pródigo. Às vezes a gente está camelando, está sofrendo, e Deus está ali, doido para te mostrar. Olha, filho, acorda, 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 acorda.
e a gente não cai em si. A Bíblia diz que ele caiu em si, levantou a cabeça e lembrou do pai dele. E falou: olha, até os funcionários do meu pai se alimentam melhor do que eu. Eu vou voltar para lá e chega lá eu vou pedir perdão para ele pela minha cabeçada que eu dei, pela minha falha que eu dei. E eu tenho certeza que até, pelo menos se ele me deixar como um funcionário, é melhor do que eu estou vivendo aqui. E a gente sabe o resultado. Que antes mesmo dele chegar na casa do pai dele, o pai dele já veio de encontro com ele, porque todos os dias o pai dele esperava isso dele. É isso que Deus espera de mim e de você. Todos os dias Ele espera que a gente volte para Ele. Ele espera que a gente se achegue a Ele, porque Ele tem muito mais para dar. A Bíblia diz que quando aquele jovem chegou lá, o pai dele colocou no dedo dele um anel de autoridade, colocou uma roupa nova, sandálias no pé. Sandálias também era só filhos que usavam, escravo andava de pé no chão. Não, aqui você é filho. Aleluia, você vai caminhar comigo. Amém, amados? E a Bíblia diz que não ficou só nisso. Matou o melhor bezerro e fez uma grande festa, porque aquele filho dele estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, meu amado, se levanta. Se levanta, minha querida. Não desista, não desanima. Persevera, caminha. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com você agora. Eu louvo a Deus por essa palavra e eu creio que essa palavra vai fazer, ou já está fazendo, a diferença, não só na minha vida, mas na tua também. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Te agradeço muito, Pai, pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias. Te agradeço, Pai, porque tu és um Pai bondoso, um Pai cheio de amor. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, que o Senhor venha abençoar eles poderosamente, ricamente. Pai, que o Senhor venha levantar aquele que está caído, aquele que está fraco, que o Senhor, Pai, venha fortalecer, Pai, no nome santo de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha animar o ânimo dessa pessoa. É para a tua glória que nós oramos. Nós já te agradecemos também, Senhor, pelo culto de domingo. Que o Senhor use poderosamente o nosso irmão Davi Botelho. Que o Senhor use ricamente, papai. Ah, Senhor, com poder, com autoridade, o Davizinho também. E a ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.